E é isso aí, pessoal. Não somos escravos do medo, nós somos filhos do amor e da graça de Deus, amém? Bom, eu vou falar um pouco para vocês sobre Philadelphia Movement. Eu acredito que é um chamado não denominacional, ainda que muitas igrejas locais estão respondendo a esse chamado. É um chamado para estabelecer e edificar igrejas do tipo Filadélfia. As 7 igrejas do Apocalipse descrevem uma identidade de cristão que vai estar presente por ocasião da volta do Senhor. E uma dessas 7 identidades é louvada pelo Senhor, é identificada pelos olhos chama de fogo do Cristo glorificado, como uma igreja que ele amou. Ele disse: e todos os da religião institucionalizada reconhecerão que eu te amei. É importante nós entendermos que o cristianismo e a igreja ele vem reformando, ele vem restaurando ao longo de muitos anos e muitos séculos até. Eu fui profundamente marcado numa visita no ano de 2017, celebrando 500 anos da Reforma, na cidade de Wittenberg, onde começou as primeiras manifestações explosivas da Reforma. E ali eu considero que eu tive uma experiência com o Evangelho, com Cristo, com a história da igreja, estudando com o Marcelo Almeida, que na minha opinião é um dos maiores historiadores da história da igreja, com a perspectiva profética que ele tem, extraordinária, apostólica também, dos maiores historiadores da história da igreja e mestres. Eu tive o privilégio de fazer parte de uma equipe de teólogos e estudiosos da Bíblia que estava lá e da história da igreja, estudando com eles sobre a reforma da igreja. E uma coisa que me marcou muito foi um dia em que nós estivemos na frente da capela de Wittenberg. O vídeo pode colocar algumas cenas aqui para você, em que nós reunimos para orar e clamar: faz de novo. E uma coisa muito forte, andando pelas ruas de Wittenberg, que o Espírito ministrava meu coração naquele dia profético, naquele ano profético, foi que o Senhor ministrava meu coração que estrutura simples fazia parte do mover atual de Deus. As superestruturas estão sendo confrontadas pelo Evangelho, pelos profetas de Cristo, pelo mover do Espírito Santo, desde 500 anos atrás. O cristianismo se tornou um império papal, e ali começou a se quebrar os poderes da superestrutura. Mas não acabou não, ele ainda está sendo confrontado, solapado, como a onda bate em rochas, em estruturas sólidas. O Espírito continua batendo e fragmentando superestruturas e conduzindo para estruturas simples, para que haja liberdade por fé e serviço por amor. Então, é importante entender que todo o mover do Espírito, como foi há 500 anos atrás da Reforma, ela é muito marcante para nós, porque ela devolveu a Bíblia para a igreja, devolveu a Bíblia para o cristianismo, devolveu a revelação do Evangelho de Deus para a igreja. E com a Bíblia aberta, popularizada na mão de todos os cristãos, e com o Evangelho revelado e anunciado pelos teólogos da Reforma, que colocaram as 5 colunas das solas das Escrituras: solos Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria, só a Deus a glória, esses 5 pilares. Então eles abriram um caminho para o Espírito Santo ter liberdade de construir, mover, e reavivamento e reforma. E esses reavivamento e reforma continuam acontecendo. Eles sempre produzem abundância. As nações mais ricas da Europa, relevantes, influentes em todas as áreas, nos últimos séculos, foram as que abraçaram a reforma por completo. Posso dizer para você sobre a Alemanha: na essência da cultura está a reforma. Suíça foi a capital, Genebra foi a capital mais relevante da reforma no século 17 e 18. Eu posso dizer para você, tanto outras nações como Inglaterra e as nações do Reino Unido, não é verdade? E os moveres que vieram a partir deles produziram autonomias, comunidades e civilizações autônomas, abundantes e abnegadas. Foram os maiores investidores missionários para as Américas, tanto os Estados Unidos da América, América do Norte como América do Sul, foram influenciados por esses
relevantes, influentes, saudosos, virtuosos mensageiros, teólogos, mensageiros do Evangelho. Eu diria que nós precisamos refletir sobre essas verdades, ok? Amém.